Clima desértico ou semiárido. Temperaturas elevadas durante todo o dia e as noites são frias. Ocorrência de pouca quantidade de chuva. Está localizada no norte do México e no sudoeste dos Estados Unidos. Clima frio ou polar. Temperaturas muito baixas, com pouca quantidade de chuva e presença de gelo permanente. Clima temperado. Verão quente e inverno frio. Presença de chuvas variadas. Centro-oeste dos Estados Unidos. Clima tropical. Temperaturas amenas no inverno e muito calor no verão. E o clima mediterrâneo. Inverno moderado e chuvoso. O verão muito quente e seco. O Canadá e os Estados Unidos da América localizam-se nas zonas de médias latitudes entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ou entre 23 e 66 de latitude norte. Portanto, as temperaturas são bem definidas em relação às 4 estações do ano. O Canadá possui terras em altas latitudes, ou seja, ao norte do Círculo Polar Ártico, onde as temperaturas são extremamente baixas. A disposição de relevo influencia na ocorrência de climas semiáridos nos planaltos interiores a oeste, pois as massas de ar carregada de umidade, ao se chocarem com essas formações, acabam perdendo grande parte da umidade. A massa de ar, já desprovida de umidade, continua a trajetória, ocasionando seca nos trechos pelos quais percorre. As correntes marítimas que atuam na região podem diminuir as temperaturas, como a corrente do Labrador, ocasionar chuvas, corrente do Golfo e, em alguns casos, provocar secas. Veja como atuam as correntes marítimas da América Anglo-Saxônica. Corrente do Golfo, ou Gulf Stream, ocasiona temperaturas mais elevadas na Flórida e no sudeste dos Estados Unidos, como durante o inverno. Corrente da Califórnia. Resfria o ar atmosférico que circula sobre sua trajetória pelo Oceano Pacífico e, em consequência disso, as massas de ar quente e úmido têm o vapor d'água condensado, ocasionando chuva no litoral e seca no interior do país. No estudo do clima de uma região, não podemos nos esquecer que a distribuição da população pelo território, a agricultura e as informações vegetais originais estão diretamente relacionadas a ele. Por isso, a baixa densidade demográfica nas áreas do norte do Canadá, onde fica o clima polar. A corrente marítima do Labrador. Nova York é conhecida por seu grande desenvolvimento econômico, por isso é uma cidade que sempre está em constante movimento, onde as pessoas sempre andam em passos acelerados. Quem nunca viu em propagandas ou filmes a famosa Times Square? É um lugar cheio de luzes, construções imóveis, sem falar na multidão, que parece não ter fim. Esse cenário da agitada cidade de Nova York modifica-se nos dias de muito frio devido à intensa atuação das correntes do Labrador, que tem suas origens nas águas frias da Groenlândia. Essas correntes mantêm a temperatura muito baixa, propiciando um inverno bastante rigoroso, assim para sair à noite. É preciso usar roupas quentes, sapatos forrados, os dias são curtos, além de amanhecer tarde, escurecer cedo e muitas atrações fecham ou restringem os horários de abertura. Até as águas do rio East, um estreito que separa as ilhas de Manhattan e Long Island, podem congelar, enfim, a corrente do Labrador e transformar toda a rotina de quem vive ou está passeando em Nova York. Tundra. No inverno é frio e coberto de neve. Já no verão, com o aumento das temperaturas, a neve derrete e surgem dois tipos de vegetação. As áreas mais ao norte são úmidas e nelas surgem os musgos, enquanto nos territórios mais ao sul a umidade é menor e neles surgem os líquens. Floresta boreal ou de coníferas, formada basicamente por coníferas como pinheiros, capazes de suportar baixas temperaturas e a presença de neve. Ao sul dos Grandes Lagos, encontra-se espécies de árvores mais baixas que crescem em meio às coníferas, formando uma paisagem diferenciada. Já no norte dos Grandes Lagos, no território canadense, com temperaturas mais baixas, as coníferas dominam a paisagem. Estepes e pradarias.
São encontradas ao norte dos desertos centrais dos Estados Unidos e apresentam vegetação rasteira e rala. As áreas de pradarias são favoráveis à prática agrícola, enquanto as estepes são formadas por herbáceas. Desertos e semidesertos. São localizados na porção central do território dos Estados Unidos. Tem a vegetação pobre e composta de plantas baixas, arbustivas e herbáceas, que são adaptadas ao clima extremamente seco. Vegetação de altitude. Estão localizadas nas cordilheiras e áreas montanhosas. A vegetação varia de acordo com a altitude. Nas áreas de menor altitude aparecem florestas, enquanto nas grandes altitudes surgem as vegetações rasteiras. Floresta temperada. Esse tipo de vegetação ocorre em regiões onde predomina o clima temperado. Caracteriza-se por apresentar as estações do ano bem definidas, com invernos frios e verões quentes. As florestas temperadas são compostas por musgos, cedros, carvalhos e pinheiros.